que aconteceu? Ou Aristóteles resiste em achar que o nous também governa o conhecimento prático, a fronese. E aí, então, cria-se o seguinte problema insolúvel. Porque se a alma sensitiva, com os seus desejos, né, as suas paixões, tem que ser controlada pela frônese para poder ser sábio, porque só quem sabe a justa medida é a alma racional. E quem é que estabelece, portanto, a justa medida? Porque para saber o que é verdade, do ponto de vista de episteme, eu tenho que saber quais são os princípios primeiros, que estão na inteligência. Mas quem é que estabelece o comportamento primeiro, que está por trás da frônese? Aí ele não sabe resolver esse assunto, porque como ele insiste aqui em separar a frônese do nous, achando que não há uma ligação entre essas duas coisas, ele cria uma espécie de beco sem saída, que só se resolve, porque o judeu não tem, porque o judeu diz assim, não, olha, o comportamento que todo mundo tem que ter está aqui nos 10 mandamentos. Entendeu o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são a interferência divina para dizer assim, bom, para vocês não ficarem quebrando a cabeça, sabendo como é que analisa os casos práticos. Então está aqui, 10 mandamentos, é só vocês copiarem o que está aqui. Como os gregos não têm os 10 mandamentos, e o Aristóteles não está querendo relacionar, portanto, o nous, porque na verdade ele não desenvolveu o nous, ele não tem uma teologia, ele não tem uma filosofia dos princípios primeiros. Ele tem um pouquinho na metafísica, mas ele nunca quis desenvolver de fato isso, ou não pôde. Então, como ele não tem ideia do que seja de fato o espírito, então ele recusa-se a aplicar a ideia de espírito ao conhecimento prático. Então, o que é que serve como referência prática? Como os melhores homens fazem. Então, como é que você sabe o que é melhor? Aquilo que fazem os heróis. É por isso que toda a pedagogia grega é baseada na ideia do herói, que é a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia, que está no livro Paideia, é basicamente isso, dizendo assim, olha, na falta de referências que sejam referências de lei, faça como o Ulisses fez, faça como o Aquiles fez, faça como o Eutor fez. Então, vocês entenderam agora todo o processo grego, como é que é? É assim, ele não tem as tábuas da lei, ele não tem uma lei moral maior que diga assim, frônesis é a aplicação dessas coisas da vida prática. Então, o que ele tem? Ele tem uma coisa chamada frônesis, que é uma sabedoria prática. Mas a sabedoria prática tem origem em que coisa? Se não tem a origem no espírito, que é a origem da episteme, está no espírito. Então, ele fez do lado direito, ele fez essa ligação. Do lado esquerdo não faz. Então, como a sabedoria prática não está baseada nas leis do espírito, portanto, não vem de fora, ela tem que ser apenas o quê? Tem que ser um modelo humano, que já existe dos melhores gregos. Ora, onde é que estão descritos os melhores gregos? Estão descritos nos livros heróicos gregos, nas epopeias, na Ilíada e na Odisseia. Mas, mesmo assim, como é que nós podemos saber que esse comportamento do Heitor e do Aquiles é o melhor comportamento possível? Bom, nós de fato não sabemos. Na verdade, eles dizem que esse comportamento é mais ou menos imitação do que os deuses fazem. Mas nós sempre ficaremos na dúvida sobre se o ovo nasceu antes da galinha ou a galinha nasceu antes do ovo. Portanto, essa dúvida só é possível quebrar na hora em que você quebra o circuito trazendo as tábuas da lei. E aí, então, só o cristianismo resolve esse impasse que o Aristóteles não consegue resolver. Entenderam isso, pessoal? Os judeus já têm as tábuas da lei desde o tempo lá do Monte Sinai, da fuga do Egito. Entenderam? O cristianismo não tem esse problema, porque o cristianismo tem a lei escrita, a lei como deve agir. Mas o grego não tem. Entenderam agora isso, pessoal? Bom, mas o melhor modelo para um cristão é o modelo revelado. Eles não têm a revelação, entenderam? Como eles não têm a revelação, eles precisam acreditar que o melhor modelo é o modelo dos melhores homens.
E quem são os melhores homens? São os heróis gregos da Ilíada e da Odisseia. A não ser que Aristóteles diz assim, não, para Frônides também vale a interferência do espírito. E aí então ele teria que fazer uma filosofia do espírito para tentar entender isso. Mas como mesmo assim ele talvez não encontrasse a divindade lá em cima, porque na verdade o esquema grego é ateu, né, no sentido, não é ateu, no sentido cristão é ateu, porque no fundo os deuses gregos são apenas aspectos da natureza humana, eles não são entidades como é Deus aqui para nós. Então, no fundo, esse sistema aqui de conhecimento grego, ele vai chegar a um limite e só será possível continuar se for associado com o monoteísmo cristão. Por isso que se consegue fazer depois na escolástica um extraordinário progresso na direção da construção de uma catedral gótica, né? Então, a escolástica é uma catedral gótica porque ela consegue associar a lógica aristotélica, quer dizer, a metodologia aristotélica, com a ideia de um legislador divino, que é o que os gregos não têm. E é por isso que ele não consegue resolver esse problema, que é aqui. Quer dizer, se a Frônides é o melhor modo, se ela que estabelece o que é a justa medida, em nome do quê? O que é que ela tem? Quer dizer, ela é espontaneamente sábia? No caso da ciência, ele não admite isso. Ele fala que a sabedoria vem de existir os primeiros princípios. Mas como ele não admite isso para Frônides, ele é obrigado a dizer assim, bom, então o que é o melhor princípio? O que é o melhor comportamento, né? O que é? É o comportamento dos melhores seres humanos, portanto, dos exemplos históricos que estão na Ilíada e Odisseia. E aí vocês entendem por que é que um homem depois, em 2000 anos depois, escreve um livro de 1500 páginas chamado Paideia, mostrando que toda a pedagogia grega é a pedagogia dos heróis da Ilíada e Odisseia. Em última análise, é isso que prevalece como modelo pedagógico. Então, pessoal,